Olá, você que gosta da história do cangaço nordestino brasileiro, seja bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Inscreva aí no canal, deixa também o seu joinha, gostei ou não gostei, que é muito importante, tá bom? Bom, vamos então para mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Lampião, no estado da Bahia, salvou um médico de morrer pelas mãos de um cangaceiro seu. Lampião, segundo diz a história, era um cangaceiro muito maldoso. Afinal de contas, todo bandido é maldoso. Mas às vezes, algumas vezes, surgia alguns raios de bondade em seu coração. Em 1932, em agosto de 1932, no estado da Bahia, numa cidadinha que na época chamava Nova Olinda, Lampião salvou um médico da morte. Não deixou que o seu cangaceiro matasse o médico a tiro. Vamos então conhecer um pouco mais dessa história de Lampião, o rei do cangaço. Nesse vídeo vamos contar a história de um médico baiano que Lampião evitou que seu cangaceiro o matasse a tiro. Lampião, o cangaceiro mais temido de sua época no Nordeste brasileiro, apesar de bandido, às vezes surgia em seu coração alguns raios de bondade. A grande fama do rei do cangaço ficou conhecida nacionalmente e até mesmo nos países lá fora. Mas, apesar de toda sua coragem e valentia, às vezes, em algumas ocasiões, precisaria recusar para não sofrer fracasso e poupar a vida de seus homens. E com isso, como bom estrategista que era, nos seus confrontos com a volante policial, na maioria das vezes saía vitorioso com sucesso. Lampião percorria 7 estados nordestinos. Quando em um as coisas não iam muito bem, ele então ia para outro. Lampião percorrendo as caatingas de Canindé, Serra Negra, Carira, Pinhão, Anápolis, Simão Dias e Porto Verde, a perseguição policial em seu encalço, comandada pelo tenente Manuel Neto, fez com que o rei do cangaço fosse parar no estado da Bahia. Antes, Lampião já havia tido no estado baiano e construído uma estrutura de proteção em sua defesa, como, por exemplo, amizade com pessoas importantes, coiteiros, e também construiu linhas de informações. O que dizia a respeito à sua pessoa, na cidade grande, pequenas e média, povoado e fazenda, ele ficava sabendo de tudo. Às 8 horas da manhã do sábado do dia 20 do mês de agosto de 1938, de 1932, Lampião, o rei do cangaço, entrou em Nova Olinda, na Bahia, hoje Olindina. Era um dia de feira quando o rei cangaceiro, supremo chefe do bando, chegou acompanhado de Curisco, seu braço direito no cangaço, Luiz Pedro, Zé Baiano, Cajueiro, Arvoredo, Vereda, Pocorante e Maçarico. Um médico de nome Constantino passava alguns dias ali naquele povoado e então instalou seu consultório provisório na casa onde morava provisoriamente. E sucedeu que o doutor de seu consultório viu o povo correndo como tivesse visto assombração. Olhou para o lado da feira e avistou um grupo de homens estranhos, armados de fuzis. Era o rei do cangaço com seu bando que estava em Nova Olinda. Lampião não teve nenhuma dificuldade para dominar aquele povoado da maneira que quisesse. O bando marcharam direto para a casa do subdelegado José Batista. Como não houve nenhuma resistência, Lampião e 2 de seus homens ficaram com toda a autoridade para mandar
e desmandado da maneira que entendesse. Os outros cangaceiros foram percorrerem as ruas do povoado e um deles dirigiu-se para a casa do médico. O profissional da saúde, vendo aquele homem armado vindo em sua direção, recuou, pensando em fechar a porta e trancar, quando ficou pasmado ao ouvir o grito do cangaceiro: "Não feche a porta que será pior." Constantino, homem formado em medicina, se viu na mira da arma do cangaceiro Massarico. Naquele momento de aflição, apavorado, só sabia dizer: "Eu sou médico, eu sou doutor." O cangaceiro, ao ouvir dizer que era médico, pensou consigo: "Opa, encontrei um peixe grande." E logo exigiu: "Meu tio, vamos para dentro." Depois disse: "Me dê o dinheiro que vosmecê tem aí." O doutor enfiou a mão no bolso, tirou 17.000 réis, entregou para Massarico. O bandoleiro malvado, embolsando o trocado, disse: "Certo, meu tio, agora pega o que está guardado, quero 3 contos." O médico respondeu: "Moço, onde é que eu vou arrumar 3 contos de réis? O que eu tinha já lhe dei." O bandido, ameaçando, disse-lhe: "Ah, não tem não, né? Então vou te matar." Dito isso, arrancou o punhal e encostou a ponta no pescoço do médico. A vítima, naquela hora amargurada, falou: "Tenha paciência, rapaz. Não me mata não, vou escrever para um amigo me arrumar, porque aqui ninguém tem essa quantia." Massarico, sem responder, correu o olho na casa e pegou tudo que encontrou: uma capa de chuva, um revólver, um relógio com pulseira de ouro, um anel de formatura e ainda tomou a aliança do dedo do doutor. Depois revisou o médico e encontrou 65 réis no bolso do paletó. Massarico se zangou e falou com a voz alterada: "Vosmecê disse que não tinha mais dinheiro? Queria me tapear, era? Pois agora é que quero mesmo os 3 contos de réis. Me dê o dinheiro, senão te mato com seu próprio revólver." O doutor implorava para que não lhe matasse, que iria escrever para o amigo mandar o dinheiro, que Massarico pudesse confiar. Massarico, cabra ruim e covarde, obrigou o doutor a se ajoelhar, sacou-o do parabéu, apontou para a cabeça do homem para matá-lo na maior covardia. Mas, para salvaguarda da vítima, naquele exato momento, Lampião apareceu. E, por incrível que pareça, o rei do cangaço não deixou o cangaceiro matar o doutor. Massarico, quando ia apertar o gatilho, de repente chegou outro cangaceiro usando óculos. O doutor, vendo que este usava óculos, deduziu que seria Lampião e recorreu a ele dizendo: "Capitão, esse aí está querendo dinheiro, uma quantia que eu não tenho. Sou médico pobre, capitão." Ao dizer que era médico, Lampião gostou de ouvir e interrogou: "Vosmecê é médico, é? Pois quero que vosmecê me examina para ver como vai minha saúde." "Vosmecê tem cânfaro, tem iodo, ácido, fênito?" "Tenho, capitão, tenho tudo que o senhor precisar", respondeu o doutor. "Massarico, larga o homem e espera eu lá fora, e fica de vigia", disse Lampião. O rei do cangaço dirigiu para o médico e disse: "Doutor, embala aí também os remédios para ferimento de tiro, furada e gripe. Bote também um remédio para caldícepe e hemorragia. Agora me escuta, quero fazer 2 consultas." Constantino ficou tão apavorado que até esqueceu que era médico e exclamou: "Consulta? É sim, 2 consultas", respondeu Lampião. "Ah, perfeitamente", concordou o doutor, que fez uma avaliação sumária da saúde do desconhecido e estranho paciente. Exceto pelo problema do olho direito, o rei do cangaço se encontrava em perfeito estado de saúde. Depois que terminou os exames, o doutor disse: "Vou lhe dar uma pomada para o senhor passar no olho,
Mas não era 2 consultas? Qual é a outra? Lampião ficou um pouco embaraçado e sem jeito, mas explicou. A outra consulta é para eu, não é para eu não, doutor. É uma coisa de mulher, o doutor sabe. Problema de mecológico, mulher que fica grávida, mas o bebê pode nascer morto. O que deve fazer para não perder o filho? O problema é esse, doutor. O médico Constantino separou uns frascos de remédio, embalou tudo, pegou um bloco de papel e começou a escrever a posologia de cada medicamento. Fez uma pausa e perguntou ao cangaceiro: Capitão, o senhor me desculpa, mas preciso perguntar, o senhor sabe ler? Ler eu sei, se você tiver letra boa. Não vai escrever com letra de médico não, recomendou o rei do cangaço. O doutor completou as anotações, destacou a folha do bloco e entregou para o homem que salvou sua vida. Lampião recebeu a receita, dobrou e guardou no bolso. Olhou os frascos de remédio um por um, pegou a pomada e disse assim para Constantino: Doutor, deixa eu experimentar a pomada nos seus olhos. Melou os olhos do médico com a pomada e ficou observando por alguns minutos. Lampião aprovou e disse: A pomada é boa mesmo, doutor. Muito obrigado. O médico, por ter prestado o seu serviço, considerou que tinha direito de fazer alguma exigência e disse: Capitão, aquele homem que estava comigo quando o senhor chegou, pegou meu relógio, minha capa, meu anel, minha aliança e meu revólver. Lampião saiu na porta e chamou com voz alta: Maçarico, vem cá, cadê o anel e a aliança do doutor? Tá aqui, capitão. E o entregou. Quando o Lampião viu a aliança, estatalou o olho sadio, enfiou a mão no bolso, tirou uma aliança vulgar, deu a Maçarico e disse: Toma, cabra, para você não perder seu trabalho. E mandou o Maçarico entregar a aliança do doutor e pediu o anel também, exigindo, dizendo: Quero ver as outras coisas que você tomou dele. O médico, ao receber a aliança de volta, ficou ansioso pelas outras coisas. Lampião, percebendo seu pensamento, disse: Doutor, você vive em casa, não tem precisão de revólver nem de capa de chuva. E o anel, o doutor me dá de presente, não dá? Capitão, esse anel é de formatura, tenho muita estimação por ele, disse o doutor. Lampião respondeu com a voz alterada: Só aceito presente se for de coração. Vai me dar o anel ou não? Lhe dou, é todo seu, capitão, disse Constantino. O doutor, pois, percebeu que já estava tendo lucro, porque naquele dia sua vida foi salva por ninguém mais, ninguém menos do que Lampião, o rei do cangaço.